Vamos fazer uma oração? Curve sua cabeça aí. Aleluia. Vamos fazer uma rápida oração. Pai, muito obrigado pela tua graça que nos alcançou, pelas tuas misericórdias que nos mantém de pé todos os dias. Somos tão gratos por esse amor, não temos palavra para expressar a nossa gratidão a Ti. Nós nos rendemos à Tua grandeza, à Tua beleza, à Tua santidade e nos expomos à Tua santa palavra, Senhor. Abrimos nossos corações para que ela ache morada em nós e opere o que o Senhor deseja em nossas vidas, em nome de Jesus. Fala conosco para a Tua honra e glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tema da mensagem de hoje: prosperando a maneira de Deus, ou prosperando de maneira bíblica, como você julgar melhor. Prosperando a maneira de Deus. Eu creio que vai abençoar a tua vida, então não saia, continue aí. Quantos prósperos nós temos aqui? Então você vai sair daqui se tornando cada dia mais próspero. Eu tenho o hábito de sempre perguntar a Deus qual assunto falar para a igreja. Toda vez que eu sou escalado para ministrar, a minha primeira pergunta é: Deus, o que eu devo falar? Qual assunto o Senhor quer trazer para a sua igreja? Eu sempre faço essa pergunta e sempre recebo uma resposta e uma direção de Deus. Faz dias que eu venho falando para Deus sobre esse assunto e Deus confirmou que esse era o domingo. E eu tive as confirmações de 3 maneiras. Primeiro, eu fui deixar meu carro para revisão com o mecânico para trocar algumas peças. E aí eu pedi para ele me deixar aqui na igreja. E o tempo que ele vinha me trazendo, eu vinha conversando com ele, e eu o conheço, e o filho dele trabalha numa concessionária, vendendo veículos. E eu perguntei: e o teu filho? Está ganhando muito dinheiro vendendo veículos? Ele falou: está ganhando, pastor, só que ele gasta muito, ele não sabe administrar. Aí eu falei: ó, confirmação de Deus, administração. Aí eu fui buscar o irmão Roberto, que é um pedreiro da nossa igreja. Nós estamos fazendo umas pequenas reformas no nosso sítio, e ele doou a mão de obra. Ele falou: eu vou fazer, pastor, de graça. E eu fui buscá-lo, e quando eu estava conversando com ele, ele entrou no carro e ele falando um pouco da história dele. Ele nasceu aqui no Baixo Rio Branco, Santa Maria do Boiaçu, e viveu uma vida simples, não tem estudo, e tomava muita cachaça, e se converteu. E ele contando que converteu, a vida dele começou a mudar, né? Tentou separar da esposa, o Noé deu um raio nele, ele se ajeitou, né? E ele, então falando, depois que eu conheci a Cristo, minha vida começou a se ajustar, pastor, e eu aprendi a administrar o que eu ganhava. Aí eu falei: olha a confirmação de Deus. Hoje ele tem uma casa muito boa, 4 apartamentos, eu acho que é isso, 4 apartamentos excelentes. Não é aquelas vilazinhas não, tá? Às vezes você pensa: é aquelas vilazinhas, pastor? Não, 4 casas boas para alugar, tranquilo, tem o carro dele, não tem estudo. E falou: a boa administração, pastor. Deus confirmou. Sábado, o irmão mandou um aviso que ia faltar energia por manutenção. Aí eu disse: vou mandar o gerador da igreja para manutenção, para limpar carburador e tudo. Levei para manutenção aqui no irmão Caxias Moto, aqui pertinho, na Taíde Teve. Levei, e a irmã começou a falar a história deles. O Caxias bebia cachaça, e não era pouco não, acho que mais do que o Roberto. Tomava cachaça demais. E aí converteu, e começou a se ajustar na vida deles. E o prédio onde ele tem a oficina, e agora a loja dele, que foi o que doou esses capacetes, era alugado, aqui na Taíde Teve, avenida principal. É caríssimo um imóvel ali. E ele só mecânico de moto, mas converteu e começou a ajustar. O dono passou por uma situação e precisou vender, e falou: eu quero vender e vou vender para vocês. Na época 250 mil, há 10 anos atrás. E quando o dono falou 250 mil, a mulher dele: nós vamos comprar. E ele: tu sabe quanto que é 250 mil? Eu acho que deve ser 1000 vezes algumas coisas. E aí compraram, e ela falou: pastor, a boa administração nos fez isso. Eu falei: é isso mesmo, Deus, que eu tenho que falar. O Senhor confirmou. Então eu quero falar sobre prosperando a maneira de Deus, amém? Para nós entendermos sobre esse assunto de prosperidade, no hebraico, a palavra mais usada para descrever prosperidade é tessalex, que significa ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados e abundância. E no grego,
uma palavra muito usada para descrever prosperidade é eu dou, que significa ter uma vida bem-sucedida, ir por um caminho fácil e reto, isso fala de direção, de foco, garantir um bom resultado, fazer prosperar e ser bem-sucedido. Essas são as palavras mais usadas para definir prosperidade, que define prosperidade. Agora você percebe que nenhum desses termos, tanto no hebraico como no grego, se refere a dinheiro. Tem gente que pensa que ser próspero é ter muito dinheiro. Pastor, se eu tivesse muito dinheiro, minha vida estava resolvida. Se eu ganhasse na Mega Sena da virada, ou se eu ganhasse 2 carros do Roraicap, o negócio estava bom para mim. Bom, prosperidade não tem nada a ver com ter muito dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero. Está entendendo? Às vezes a gente pensa que é o ter muito dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e vive em aperto. Essa questão de ter muito dinheiro é muito relativo. Talvez para mim 100 mil reais é muito dinheiro. Mas 100 mil reais para alguém que tem um volume maior não é nada para as contas, para os boletos que ele tem. Então, prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade é ter as coisas em ordem, amém? É um conjunto, é organizar as coisas. Por isso que eu quero falar sobre isso. Abra sua Bíblia comigo aí em Mateus, capítulo 25, de 15 a 30. Vamos lá. Diz assim, versículo 15: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu o seu senhor. O servo que tinha recebido os 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então não deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu? Portanto, tire dele o talento e dê ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Forte isso, hein? Agora percebe que o texto aqui está falando de administração, de saber lidar com aquilo que Deus tem nos dado, de como administrar aquilo que Deus tem confiado a nós. Isso aqui mostra o quanto Deus leva a sério
como nós lidamos com aquilo que temos recebido dele, a maneira que nós iremos trabalhar com os recursos, com os bens que Deus tem nos dado. Então, assim como há princípios que regem a natureza, o mesmo acontece com a abundância. Se cumprir os princípios, vai acontecer. Amém, queridos? Vocês estão aqui comigo? Não dorme, porque Deus vai te abençoar muito mais. Deus não promete riqueza a todos, mas promete prosperidade para todos os seus filhos, amém? Então, é importante entendermos isso. Tanto a pobreza quanto a prosperidade são, em termos gerais, a consequência das nossas escolhas, do nosso estilo de vida. Elas são um resultado. Tanto a pobreza quanto a prosperidade é fruto das nossas escolhas, do estilo de vida que escolhemos viver. Se você escolheu viver uma vida desregrada, lançada nas farras, nas bebedeiras, nas noitadas, provavelmente você vai viver uma vida de ruína. Mas se você viver com prudência, com sabedoria, é muito provável que o resultado vai ser de prosperidade. Então esse negócio de pensar, pastor, eu sou pobre porque Deus quis assim. Deus me criou e falou, tu vai ser pobre de maré desceu, miserável. É a sina de Deus para mim, pastor. Essa é minha sina, ser pobre, miserável. Deus não te criou para ser miserável. A palavra dele diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, amém? Ele nos fez herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas do Pai. Ele fala através do seu servo Davi, dizendo, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo passar necessidade, nem o seu descendente a mendigar o pão. Então não é o prazer de Deus, e Deus não te criou para isso. É fruto das nossas escolhas, do estilo de vida, é resultado. Então é importante entender que a verdadeira prosperidade significa estar progredindo em algumas áreas da vida. Amém, queridos? Quais são elas? Vou mencionar algumas aqui, tem muitas outras. Na vida física, que é a questão da saúde. Alguém próspero, alguém que está bem de saúde, está prosperando, está cuidando da sua saúde, investe nela, se prepara para isso, porque pode vir um dia mal. Na vida profissional ou ministerial, começou como ajudante de serviços gerais, agora já é o gerente, progrediu. Começou no ministério, era só um dos auxiliares, agora é o principal, o ministério está rompendo. Na vida familiar, está tendo uma vida familiar de prosperidade, já tem filhos, ter filho é prosperidade. Amém? Ter filho é prosperidade, já tem uma casa melhor, começou, já tem uma casa. Na vida social, relacionamento, ter um ciclo de amizade também é prosperidade, tem gente que vive isolado. Na vida financeira, são áreas que definem nossa prosperidade, então é importante entendermos isso. Prosperidade fala de crescimento, aumentar o que você tem, amém, queridos? Anote aí, prosperidade fala de crescimento, aumentar o que você tem. Se você ainda olha para trás, e a sua vida continua do mesmo jeito, você continua com o mesmo carrinho, o mesmo fogão, a mesma geladeira, tudo a mesma coisa, a casa com a mesma pintura, então você não tem prosperado financeiramente. Pastor, quer dizer que se eu tiver um carro de 15 anos eu não sou próspero? Quer dizer, se eu tiver uma geladeira que está lá em casa com 10 anos, eu não sou próspero, eu tenho que mudar? Entenda bem, eu vou simplificar. Se você tem um carro há 15 anos, e os pneus dele te permite passar lá na PRF sem ser multado, é próspero. Se esse mesmo carro, quando eu vou entrar nele, e a porta está fechando bonitinho, mas se você está naquele mesmo carro, e quando eu pego uma carona com você, eu vou fechar a porta, pastor, tem que dar uma levantada e bater. Aí
Aí eu saio com você e começa a chover, eu vou levantar o vidro. Pastor, tem que ajudar. Se o porta-mala está amarrado com uma corda para manter fechado, e tu quer me dizer que isso é prosperidade? E a geladeira, pastor? Se ela está esfriando, bonitinho, está lá, funcionando, mas se a porta está amarrada com a liga, e você diz, menino, cuidado na hora de abrir para não cair sobre ti. Se o fogão é o mesmo, tem 4 bocas, mas só uma funciona, tem que esperar o feijão amolecer para depois pôr o arroz, e o forno só serve para guardar a panela, porque não assa mais nada lá. Isso é prosperidade? Se você tem a mesma casa há 10 anos, 15 anos, e a pintura é a mesma de 15 anos, ainda foi pintada de cal, e já está caindo, você prosperou? Então prosperidade significa crescimento, aumentar o que você tem. Amém, querido? Isso é prosperidade. A diferença entre ser próspero e ser rico: há pessoas que são prósperas, mas não são ricas, e tem ricos que não são prósperos. Uma pessoa que andava de bicicleta e passou para uma moto, podemos dizer que ela é próspera, amém? Ele chegou aqui numa barra circular, colocava no estacionamento escondido. Agora ele chegou de bis, e deixa eu te falar, pensa num troço caro, é a bis. Rapaz, como é que um bichinho daquele é caro? Então prosperou, chegou de bizinha, marronzinha, bonitinho, tá, o irmão, ó, saiu da bikezinha circular, tá de bis agora, ele está prosperando, amém? Isso é prosperidade. Em contrapartida, uma pessoa que é rica, mas não progrediu em seus lucros, pelo contrário, perdeu dinheiro nos seus negócios, ela continua rica, mas não prosperou. Ele não avançou em nada. Ele continua com dinheiro, mas não avançou, prosperou. O negócio, em vez de ir para frente, voltou um pouco. Então isso não é prosperidade. A Bíblia não promete riqueza para todos, mas ela garante prosperidade para todos que creem e obedecem os seus princípios. Amém, querido? Vamos lá. A base da prosperidade bíblica: uma vida próspera não é obra do acaso e nem resultado de ter boa sorte ou um destino abençoado. Tem gente que pensa que prosperidade é obra do acaso. Vou ficar aqui sentado, ó Deus, abre os céus e derrama do teu bom tesouro aqui, Senhor. Deixa eu te falar, vocês sabem quem foi que caiu do céu, né? Então você está esperando cair do céu? Eu vou te dizer o que Deus fala para quem está esperando cair do céu: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus está dizendo: vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, quer prosperar? Tem que trabalhar. Prosperidade é isso. E tem esse negócio de pastor que engana o pessoal. Irmão, Deus vai te abençoar, você vai ter um carro, pela fé, sai daqui, vai lá no estacionamento, tem lá uns carros estacionados, vai lá naquela SW4 e Hilux, toma posse dela, em nome de Jesus. Não toma não, irmão, porque tem dono. Se tu tomar, vai dar BO. Esse negócio de tomar posse das coisas dos outros, não dá certo. Não existe isso. Agora, se tu me diz que quer ter uma picape, uma caminhonete, e tu chega para a tua família e diz, reúne a família e diz, nós vamos comprar uma picape. E deixa eu dizer como, nós vamos parar de comer pizza todo final de semana, viu? Nós vamos comer uma vez por mês, se der, ou de 4 em 4 meses a gente sai para comer uma pizza. Porque nós vamos juntar dinheiro, economizar para comprar uma picape. Aí sim, aí pode tomar posse. Aí pode orar todo dia, Senhor, abre as portas, nós estamos trabalhando para isso. Aí é outra coisa. Mas esse negócio de ficar declarando, eu vou ter uma picape, e achar que ela vai cair do céu em cima de ti, até que se cair te mata, né? Então, prosperidade é resultado de boas escolhas e de decisões, amém, queridos?
A nossa vida financeira, a nossa prosperidade é resultado de dois princípios que se aplicam simultaneamente. Esses dois princípios são inseparáveis para se obter sucesso financeiro. Esses princípios são a base da prosperidade bíblica. Quais são eles? Vou falar desses dois princípios, anote aí. Primeiro, diga comigo: fidelidade a Deus. Agora só os que têm fé. Fidelidade a Deus. Primeiro princípio da prosperidade bíblica, a maneira de Deus é fidelidade a Deus. Você pode ser formado em administração ou em contabilidade. Na teoria, você deveria ser uma pessoa bem-sucedida. Você deveria ser bem financeiramente. Mas muitas das vezes isso não acontece porque não é fiel a Deus. Às vezes o cara é um administrador, um doutor, mas ele não é próspero. Por quê? Porque ele não é fiel. Normalmente quando a gente vê alguém andando num carrão que para aí na frente, descendo no SW4, é um doutor, deve ser um doutor. A gente já pensa que é um doutor, é um fazendeiro igual o Noel, que tem não sei quantas mil cabeças de gado por aí e tal. Ele deve ser. A gente já pensa assim. Mas não é. O irmão Roberto tem a casa, 4 casas para alugar, um carro bom, vive tranquilamente. Aprendeu a ler alguma coisa, porque a esposa obrigou ele a ir para a escola para ele aprender alguma coisa. O Caxias tem uma empresa. Por quê? Porque foi fiel a Deus. Doou os capacetes, outros doaram isso aqui, estão prosperando. Às vezes a gente pensa que o fato de alguém ter uma formação já liga, mas nem sempre, se não há fidelidade a Deus. Jesus disse o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando deixamos de dar aquilo que pertence a Deus, estamos quebrando esse princípio que é a base da nossa prosperidade. Não basta ser servo, tem que ser fiel, servo bom e fiel. Não é só ser servo. Você pode ser servo e não ser fiel. Você pode estar servindo a Deus e não ser fiel. Tem gente que pensa assim, que ele é fiel a Deus nos dízimos, quando a gente pergunta: e aí, como é que está na vida aí a Deus de fidelidade financeira? Não, pastor, eu sou fiel. Ele é fiel porque ele dá todo mês dízimo, só que a renda dele era um dízimo, ele tem renda X, mas o dízimo dele é Y. Ele não dá de acordo com o que ele ganha, ele só dá todo mês. Isso é fidelidade? Você estaria disposto a casar com alguém que diz assim: eu vou ser fiel a ti 15 dias, e 15 eu vou sair com outros? Isso é fidelidade? Você iria se juntar com alguém assim? Não é. Fidelidade é dar a Deus o que é de Deus. Pastor, e como que eu posso ser fiel? Primeiro, reconhecendo que tudo o que temos é do Senhor. Amém? Vocês estão aqui comigo? Tudo o que temos é do Senhor. Irmão, tudo. Quando alguns casais vêm pedir aconselhamento, que eles estão brigando, e a mulher: pastor, ele me maltrata muito, ele grita comigo, ele me bate, ele não cuida de mim, não me dá dinheiro para fazer a unha e tal. Aí eu falo: querido, pare com isso. Sabe esse carro que vocês estão andando? Não é teu. Sabe a casa que tu mora? Não é tua. Sabe o dinheiro que tu tem? Também não é teu. Sabe os filhos que vocês têm? Também não é de vocês, é do Senhor. A única coisa que tu tem é essa mulher. A Bíblia diz: essa é a tua porção. Então cuida bem da bichinha, por favor. É o único bem que tu tem, tu está maltratando, porque tudo é de Deus. Amém? Tudo é de Deus. Então quando eu não obedeço a Deus no dar, isso demonstra que eu estou deixando de ser fiel e querendo ser dono, querendo ser o Senhor.
Quando eu retenho aquilo que não é meu, eu estou me assenhorando. Eu estou dizendo, eu sou o dono, eu dou porque é meu, eu só dou quando eu quiser. É de Deus. Amém? Então, primeiro, reconhecendo que tudo que temos é do Senhor. Segundo, para ser fiel a Deus, como eu posso ser fiel? Sendo fiel no pouco. Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Tem gente que diz assim, eu não vou dar o meu dízimo porque é só R$10, quando eu estiver ganhando 50 mil, aí eu vou dar meu dízimo. Aí quando ele ganha os 50 mil, aí ele começa a contar, vou separar o dízimo, 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, eu não vou dar tudo isso não, para o pastor? Não, vou dar só 1.500. Quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Então, quem deu o dízimo e quem dá o dízimo de R$10, não vai ter problema de dar o dízimo quando chegar nos R$100.000. Amém, queridos? Tudo que temos ainda é pouco comparado ao que Deus quer nos dar. O princípio que Deus usa para nos prosperar é o princípio da fidelidade. Você não terá mais de Deus se não for fiel com aquilo que já tem. Amém? Você não terá mais de Deus. Terceira maneira, como eu posso ser fiel a Deus? Seja fiel com os bens materiais. Lucas capítulo 16, no versículo de número 11. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? A maneira como você trata os bens materiais determinará os bens espirituais. O que significa isso, pastor? A maneira como eu lido com aquilo que Deus tem me dado. Imagine que Deus me deu essa caixa de som para nós, a igreja, mês passado. Aí nós vamos ter um evento e precisa levar o som. Aí eu pego essa caixa e jogo em cima do carro de qualquer jeito. Jogo lá, e começa a arranhar. Pastor, arranhou. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Aí vai lá para o sítio, aí vai pegando poeira, entrando no sistema sensível da caixa. Pastor, e a poeira? Menino, é do reino. Aí Deus fica olhando, tá certo, é assim que tu trata, né? É o irmão quando pega o carro, aí vai nos buracos aqui. Irmão, o buraco é do reino, pastor. Não estou dizendo que você tem que idolatrar, se apegar a bens materiais, mas a maneira como você cuida determinará como Deus vai lidar com você. Roupas que deveriam durar 5, 10 anos, na hora de lavar, a irmã ou o irmão pega tudo, junta as coloridas com as não de cores, põe tudo junto e taca na máquina e taca a água sanitária dentro. Aí depois o marido está lá no guarda-roupa. O que foi, amor? Minha camisa amarela, não está aqui. Está aí sim. Está não, já procurei. Tem uma toda colorida aqui, não sei de quem é. Está tudo manchado. Porque misturou tudo. Não tem cuidado, não separa. Essa daqui é de cor, eu vou lavar depois. A calça jeans, está lá na etiqueta, secar à sombra. Taca num solzão de 40 graus de Roraima. Uma semana a bicha está branca e dura. Acabou a calça. A maneira como você lida com os bens materiais determinará. Quarta maneira como eu posso ser fiel. Se eu estou falando com alguém, não vai embora não, fica aí. Seja fiel no alheio, amém? Seja fiel no alheio. Lucas capítulo 16, só que agora no versículo 12. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? O que é, pastor? O que significa administrar bem o dos outros? Vamos lá. Ser fiel no alheio,
Imagine que você chega, pastor Lima, me empreste seu carro, querido, para me pegar um irmão. Aí o pastor Lima empresta o carro para você, que ele é generoso, gente boa demais. Aí está com um tanque cheio. Aí tu pega o carro dele, busca o irmão, vai deixar e tal. Quando devolve, está na reserva. Entrega caladinho e sai. Pastor Lima vai ligar o carro dele feliz, que ele entregou o tanque cheio. Ele falou, esse irmão abençoado deve ter enchido. Quando liga lá, lá para o amarelinho. Pastor Lima deve abençoar ele. Senhor te abençoe, irmão. Irmão, pegou emprestado, estava com meio tanque, ou deixa meio tanque, ou então enche. Isso é ser fiel no alheio. E se você pegou e consequentemente você bateu, arranhou, tem gente que faz isso e entrega o carro, aí o irmão liga, irmão, percebi que tem um arranhado aqui no carro. Já estava, irmão, já estava, quando eu peguei já estava. Não estava, era para você chegar e falar, irmão, eu toquei o carro no portão, arranhou. Eu te pergunto, você emprestaria novamente? Quando ele chegasse lá, pastor Lima, empresta seu carro. Ô, irmão, está ocupado. Semana que vem, o ano todo. Cuidar bem, ser fiel no alheio, na casa. Imagine você vai e aluga uma casa, está procurando uma casa para alugar, e acha uma casa para alugar, achou, está lá, e você entra, a casa está toda pintadinha, bonita, as tomadas novas, o espelho do banheiro, tudo lindo, tal. Aí a dona da casa diz assim, olha, é ambiente familiar e tal. Não, eu sou crente. De onde? Da Paz Church. Ah, eu também sou, que legal. Aí empresta para você, aluga a casa na verdade. Depois de 1 ano e meio, você devolve a casa. A parede estava tudo pintadinha. Quando ela chega lá, tem prego em quase todo lugar. O espelho do banheiro está rachado. As tampinhas da tomada, só Deus e os meninos sabem. Você acha que ela vai querer alugar de novo para você? Ainda mais se ela não fez um contrato que tinha que entregar tudo bonitinho. Cuide bem o objeto. Pegou emprestado a roçadeira do irmão, se quebrou, conserte. Nem fale para ele, vai lá e conserte, entregue boazinha e devolve, irmão. Tem gente que pega as coisas dos outros que o irmão tem que ligar. Irmão, tu pode me emprestar aquela tua roçadeira? Porque ele se apossou. Você olhou para o Cleito por quê? A enxada, né? Devolve, Cleito. Ah, Deus está revelando alguns mistérios aqui. Tem muita gente dizendo obrigado, pastor, não vi a hora de receber isso. Ser fiel com a lei, é com a empresa. Você, como empregado, zele pela empresa que você trabalha, amém? Cuide bem, nada de estar falando mal. E também, irmão, das coisas da igreja. Irmão, às vezes a gente vai lavar as cadeiras aqui, a gente mete a mão embaixo, tem 10 chicletes em cada cadeira. Para os maranhenses que estão me assistindo, ploque. Está lá colado. Irmão, é do reino. Se você está cuidando assim, você está correndo risco. Vamos lá. Então, o primeiro princípio para a prosperidade é fidelidade a Deus, amém? E o segundo, para nós irmos para o fim, que o pastor Lima já chegou, não posso passar da hora agora. O pessoal estava feliz que eu passava da hora quando o senhor não estava aqui. Não te contaram não, né? Ou o senhor voltou rápido assim por isso? Segundo princípio, boa administração. Amém? Diga comigo, boa administração. Lembra dos casos que eu mencionei? Do filho do mecânico, do irmão Roberto, do Caxias? A boa administração. Do outro lado, você pode ser fiel a Deus, dando dízimos e ofertas, mas você desperdiça as bênçãos de Deus, porque você não é um bom administrador do que tem. Deus tem até abençoado muitos crentes, porque eles são fiéis, e Deus cumpre aquilo que Ele promete. Porém, eles desperdiçam tudo, porque não sabem administrar bem. Muitos estão incluídos nesse ponto aqui. Não é que Deus não tem dado, é que eles não sabem como lidar. Jesus disse, aquele que não tem,
até o que tem lhe será tirado. O segredo para ser próspero é ser fiel a Deus e ser um bom administrador. Amém, queridos? Estão aqui comigo? Pastor, e o que é ser um bom administrador? Anote aí. Ser um bom administrador é não se deixar levar pelos desejos impulsivos de comprar. Pessoal que vai em Lete agora chorou. O que é isso? Não saia comprando tudo que vê pela frente. Tem gente que não pode ver algo na vitrine. Meu Deus, que lindo! Eu preciso disso. Ele tinha comprado semana passada um tênis. Aí ele viu que tem lançamento da Nike. Aí está lá a placa grandona. Normalmente eles colocam o preço bem pequenininho e a facilidade. Em 12 vezes de 180. Ele, só isso, suaves prestações. Aí ele compra. Ele vai comprando tudo. Ele vai lá em Letter, viagem internacional. Aí ele entra lá nas lojas do Xing-Ling. E está lá aquele monte de garrafinhas. Aí ele olha as garrafinhas. Meu Deus, que lindo. Está 35, lá em Boa Vista é 50. Aí ele vai comprando garrafinha. Aí ela vê uma louça de porcelana. Amor, compra. Já tem um monte de prata em casa que nem usa. E compra mais outra. Aí foi cedinho para a Leta. Deu meio-dia, vamos almoçar? Aí vão. Quando chega lá na churrascaria, mete a mão no bolso. Cadê o dinheiro? Gastou tudo com garrafinha e louças. E ele com chave de fenda. Não sei para quê, não é mecânico? Compulsivo. Chega sempre em casa com novidade. Para que isso, amor? Tu comprou por quê? Estamos precisando. Tu comprou por quê? Não sei. Estava barato, fiz um bom negócio. Um bom administrador, ele sabe comparar sua renda total com o total de despesa do orçamento. Amém? Um bom administrador, ele sabe comparar sua renda total com o total de despesa do orçamento. Ele sabe, eu ganho X e eu preciso gastar X. Está anotado. Ele controla, ele sabe, eu não posso extrapolar isso. O meu cartão já está no limite, eu não posso entrar mais do que isso. Ele sabe administrar, ele sabe como priorizar os gastos, ele sabe o que é necessidade e o que é desejo. Tem gente que não sabe o que é necessidade e o que é desejo. Necessidade é comer, desejo é picanha. Todo mundo tem necessidade de comer. Pode comprar uma paleta com osso, que é 35 reais o quilo. Mas ele quer comprar uma picanha de 80. Isso é desejo. Tu tem que esperar o momento para isso, saber separar uma coisa da outra. Amém? Então, um bom administrador, ele sabe lidar com isso. Um bom administrador procura fazer anotações diárias ou semanais das suas despesas. Pois isso ajudará a manter o seu orçamento equilibrado. Pastor, anotar todo dia? Pelo menos semanal, querido. Tem gente que sai gastando aí e não sabe com que gastou. Tem gente que não sabe quanto que ele usa de combustível por mês. Tem gente que não sabe quanto que ele gasta de supermercado por mês. Tem irmãos aqui que se eu chegasse agora e perguntasse, me diz aí quanto tu precisa para viver por mês que eu te dou. Ele, pastor, eu não sei. Ele não sabe, ele não anota. Ele não tem um hábito de anotar. Ele não olha, tá? Você precisa anotar. Anota, deu dízimo, anota o dízimo. Deu oferta, anota a oferta. A alimentação, anota. Comprou, foi no supermercado, foi na feira, combustível, abasteceu, vai anotando. A luz, anota. A água, vai anotando. Tem gente que não anota, aí chega a conta de água. Um mês foi 65. No outro mês veio 130. Como ele não anota,
ele não sabe se aumentou. E aí, a companhia de água, por alguma razão, cobrou a mais. Eu fiz um plano de uma empresa de telefonia, e aí, quando ele era esse negócio de fibra, 200 megas, 99. E eu, legal, assinei e tal. Aí, no primeiro mês, 99. No segundo, 102. No terceiro, 108. E foi aumentando. Eu, meu Deus, será que é a gasolina que aumentou? E a fibra subiu? Porque tudo é gasolina. Aí eu liguei para lá. Olha, quando eu fiz um contrato com vocês, é de 99. Vocês estão cobrando tanto. Por quê? Porque eu anotava. Eu controlo minhas contas. Aí, senhor, só um minuto. Aquela mulher lá, né? Só um minuto. Aí a gente fica ouvindo um barulhinho. Só um instante, estamos vendo nossos dados. É, senhor, consta aqui um erro, nós vamos consertar. Sim, e se eu não anotasse? Então, um bom administrador, ele controla, amém? Um bom administrador, ele é disciplinado, amém? Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, no verso de número 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Está tudo bem? Sai com a família, mas o negócio está apertando, considera, deixa reserva, irmão. Quem tinha o hábito de fazer reservas, quando veio a pandemia, não passou mal. Mas quem comia tudo, passou baixo. Se não morreu do vírus, morreu de fome. Por quê? Comia tudo. Como bom administrador, decida fazer e manter uma poupança. Amém, queridos? Quem tem o hábito de poupar? Esse aí é um problema dos brasileiros. Pastor, poupança é só tanto por cento, não dá lucro. Mas existe outra maneira de poupar. Como? Invista num terreno. Tem gente que recebeu os precatórios, 150 mil, 200 mil, saiu comprando carro, comprou casa, foi para o Nordeste, e postava foto com lagosta e tal, e tal. Chegou, acabou, não comprou nada. Irmão, vai num loteamento, estão vendendo um terreno, compra. Aquele terreno de 45 mil que tu comprou, quando tu terminar de pagar, ele vai estar valendo 120, 180 mil. Isso é poupança, investimento, amém? Amém? Vamos lá. Aprenda a economizar e evite desperdício. Olha o que diz Provérbios 18, no versículo 9. Quem é negligente no seu trabalho, já é irmão do desperdiçador. Provérbio 21, 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. O insensato vai pegando dinheiro, ele sai do banco, ele já sai comprando picolé lá na entrada. Aí ele dá mais uma volta, tem um cara com uma grelha de espetinho lá assando, ele já compra espetinho com farofa. Aí já tem outro vendendo um boné, uma bandeira do time dele, ele já compra. Ele não parou para ver quanto que ele recebeu e com que ele vai gastar. Aí ele gasta o dinheiro de que não deveria. Aí quando passa o carro da Roraima Energia com a bandeirinha vermelha, ele, Senhor, afasta de mim esse cálice. Porque ele já está com 2 contas vencidas, com aviso de corte. E quando ele vê a viatura da Roraima, ele entra em desespero. Então, uma das principais causas de tanta pobreza, de escassez e endividamento em muitas famílias é o desperdício, a falta de zelo, de cuidado. A razão por que muitos vivem hoje apertados financeiramente é simplesmente por conta de viver uma vida desregrada, indisciplinada e sem observar alguns princípios de prosperidade. Por isso vivem em aperto e enveredam pelos caminhos das dívidas. Tem gente que joga fora,
exemplo de desperdício, vou citar alguns aqui. Por favor, me perdoe se for com você. Tem gente que joga fora as coisas demais, vai pôr a roupa na máquina, joga tudo lá dentro. Aí, sabia que a maioria das máquinas de lavar, ela tem 3 recipientezinhos, do sabão, do amaciante e do alvejante, e tem a dosagem certa para colocar lá, mas ele ignora. Ele colocou a roupa, pega a caixinha de sabão, meia caixa de sabão. Você sabia que o frasco de amaciante, aquele copinho, é um medidor? O copinho do amaciante é um medidor? Mas ela pega e faz assim. Aí semana que vem, amor, acabou o sabão e o amaciante. Como eu comprei semana que vem? Também tu suja a roupa demais. Não, é que ela não dosou, ela jogou lá dentro. A água sanitária, o desinfetante, em vez de pôr num balde, misturar com água, ele vai assim, joga tudo, desperdício. O sabão em barra, vai lavar a louça, põe dentro daquela vasilhinhazinha de manteiga, aí enche de água, vai enchendo de água e não tira, vai ficar naquela gosma, aí depois pega, ai meu Deus, que gosma, joga fora. Sabão com 2 dias. O pano, passou pano na área, o pano ficou encardido, põe no balde, amor, e coloca ela no balde. Amanhã eu lavo. Aí esquece. Passou 2 dias, 1 semana, 1 mês. Quando vai tirar, o pano está podre. Ai, que pano velho nojento. Jogou. O pano de chão hoje, irmão, não custa menos de R$10. Desperdício de comida. Sobra de comida que vai para o lixo, não tem noção de quantidade. Só é 3 pessoas na casa. Em vez de fazer um copinho de extrato de tomate de arroz, pega meio quilo, é maranhense. Joga meio quilo de arroz lá e faz aquele panelão. Aí come um pouquinho, aí sobra, põe aí para a janta. Aí quando chega na hora da janta, menina, esse arroz vai estar duro. Joga fora o arroz. Você vai na lixeira do pobre, o que tem de comida jogado fora. Você vai na geladeira do rico, você abre a geladeira do rico, do próspero, está lá Tupperware. Feijão que sobrou do almoço, macarrão que sobrou do almoço, está lá dentro o que sobrou do almoço. Congelado, guardado. O pobre joga fora. Joga fora! Irmão, economiza. Pensa num negócio bom, é feijoada congelada com 1 mês de gelo. Vocês estão rindo? Você pega aquela feijoada, depois passou assim, uns 15, 20 dias no gelo, tudo descongela e põe, rapaz, o porquinho entrou no feijão. Meu Deus do céu, o negócio está bom demais. Mas pega, joga fora a feijoada. Não, Tupperware, irmão, pastor Tupperware, cara, da Deline. Sabe aquela Tupperware da Deline? Irmão, lá em casa tem um monte de Tupperware que me deram agora da Spoleto. A Spoleto tem umas tão bonitinhas. Minha esposa põe macarrão, guarda lá. Os meninos chegam com fome. O que tem, mãe? Tem macarrão que sobrou de 2 dias. Vai lá, esquenta. Não morre, não. Bom, o tempo não permite mais, o pastor Lima já chegou. Amo demais o senhor, viu? Faz falta aqui. Mas se eu tivesse mais tempo, eu ia falar de um outro princípio, que seria capacidade de mudança. Mas numa outra oportunidade. Capacidade de mudança. Vamos lá, para concluir. 3 coisas inegociáveis para experimentar a prosperidade financeira de Deus. 3 coisas para concluir. Primeiro, reconheça que Deus é o dono de tudo que temos. Amém? Segundo, devolva sempre o dízimo a Deus, pois é dele. Amém? Terceiro, busque a vontade de Deus em relação à abundância que Ele tem promovido em sua vida. O que é isso? Antes de gastar, pergunte: eu devo? Eu estou precisando? É o tempo? E aí eu quero encerrar com essa frase aqui. Anote ela.
Deus não multiplica o que eu tenho, Ele multiplica o que eu dou. Amém? Deus não multiplica o que eu tenho. Se Abraão tivesse ficado com Isaac, era só aquele, talvez morreria de febre amarela. Mas como ele deu, multiplicou. É o que eu dou que Deus multiplica. Vamos nos colocar de pé, por favor.